Primeiro, agradecer o convite aqui da nossa querida Isabela, parabenizá-la pela formação do Labchina, por esse seminário muito importante. Agradecer aqui a mesa, aqui, um abraço ao professor Alexi, Carlos Eduardo Martins, nosso colega Rauti. Ano passado, a China teve um crescimento de 6,7%. Isso significou, em termos internos, a geração de 13 milhões de empregos. 19 mil quilômetros de ferrovias foram entregues, sendo que desses 19 mil quilômetros de ferrovias, 2 mil foram de alta velocidade. Se fizermos uma análise mais de longa duração, nós vamos perceber que o crescimento econômico chinês, desde 1952, ou seja, quando foi lançado o primeiro plano quinquenal, está próximo dos 7% ao ano. Ou seja, a China cresce quase que de forma ininterrupta há 56 anos. O que é suficiente para colocar a Revolução Chinesa ao lado da queda de Bizâncio, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, como um dos grandes eventos da história da humanidade nos últimos séculos. Não é? Evidente que, saindo do geral para o específico, pegando aqui de 78 para cá, a nossa proposta aqui hoje, deixa eu ficar desse lado, é apresentar uma abordagem heterodoxa, vamos dizer assim, desenvolvimentista sobre o desenvolvimento econômico chinês. O nome da apresentação é China, : socialização do investimento e planificação em nível superior. Uma análise, uma abordagem Keynes, Gershon, Rangel e Hirschman. Pode passar, Luiz. A hipótese que nós levantamos aqui hoje, o crescimento econômico na China pode ser explicado também pelo surgimento cíclico de instituições que delimitam contínua reorganização de atividades entre os setores estatal e privado da economia. Nesse sentido, a pronta reação chinesa à crise de 2009 demonstrou patamar superior da ação de Estado, não somente no nível do controle da grande indústria e da grande finança, mas também no elevado patamar da socialização do investimento e do lançamento, aí acho que é a novidade, de novas e superiores formas de planificação econômica. Vamos lá. Se quiser, Elias, agora com a tela, você consegue, se você quiser. Aqui. Senão você vai ficar de costas. Não, agora aqui é melhor. Agora... Deixa eu apresentar aqui a abordagem Gershon com Rangel, Keynes, Gershon com Rangel e Hirschman. Vamos lá. Se a China, vamos dizer assim, encarna um amálgama quase perfeito de interação entre estatal e privado da economia, como procuraremos demonstrar a seguir, o ponto crucial dessa análise e da análise do seu desenvolvimento passa pela elaboração de uma abordagem capaz de explicar a formação de um policy space adequado à socialização do investimento em ambiente internacional de finança globalizada. Para tanto, desenvolvemos uma abordagem analítica a partir das contribuições de Keynes, Alexander Gershon, Inácio Rangel e Albert Hirschman, de modo a permitir um entendimento mais abrangente do processo de desenvolvimento chinês. Tomamos a noção de socialização de investimento emprestário de Keynes, que em sua teoria geral de 1936, vaticinou sobre a necessidade do Estado de influenciar as decisões de investimento privado e a propensão ao consumo das famílias via impostos e políticas de taxa de juros. Assim conceituou a socialização de investimento como a única forma de assegurar o pleno emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda espécie que permitam ao Estado cooperar com a iniciativa privada. Estou falando de intervenção do Estado sobre o ciclo econômico. Bora. Alexander Gershon, em seu clássico O Atraso Econômico em Perspectiva Histórica, analisa, entre outras relações, a especificidade do desenvolvimento retardatário no papel do Estado e das instituições financeiras voltadas não somente ao financiamento de longo prazo, mas como elementos capazes de substituir inicialmente a falta de existência de um núcleo empresarial e de um sistema financeiro privado mais desenvolvido. É o caso da China, né? Inácio Rangel, certamente o menos conhecido dos autores aqui colocados, marxista e um dos pais do desenvolvimentismo brasileiro. Em diversos pontos de sua obra, demonstrou que ao final de cada ciclo breve da economia, mudanças institucionais se faziam necessárias tanto a promoção de transferência intersetorial de recursos, quanto da reorganização de atividades entre o Estado e a iniciativa privada. Trata-se, em Rangel,
desse movimento, de um movimento dialético, onde privatizações são acompanhadas pela estatização de outras atividades. É o que nós vamos tentar demonstrar que ocorre na China desde 78 até aqui. A tese acerca das possibilidades abertas pelo efeito de encadeamento industrial foi desenvolvida por Albert Hirschman, no seu clássico Estratégia do Desenvolvimento Econômico. Nesse livro, Hirschman apresenta a conhecida hipótese do desenvolvimento desequilibrado. Sustenta que a utilização de mecanismos de indução e investimentos governamentais em indústrias-chave permite não só a superação de pontos de estrangulamento da economia, mas também a criação de oportunidades de investimento e de encadeamento para trás, para frente e para trás ao setor privado. Também, como será demonstrado, ocorre isso na China hoje. O estatal e o privado na China de hoje. O que é interessante, em novembro de 2008, anuncia-se um pacote de investimentos da ordem de 600 bilhões de dólares, ou 12% do PIB. Em setembro de 2013, o lançamento do projeto Nova Rota da Seda, já foi amplamente discutido isso aqui, terrestre e marítima, com investimentos previstos de 2,3 trilhões de dólares até 2020. O que é interessante, que trata-se de grandes conglomerados estatais, as executoras tanto do pacote de investimentos, quanto dos projetos da Nova Rota da Seda. E são bancos de desenvolvimento, também estatais, o elemento nodal de intermediação financeira. Um pouco mais devagar. Mais devagar? Um pouco mais devagar, pecado. Mas tá bom. Tá bom, vamos lá. Entendi. As reformas econômicas chinesas iniciam-se com a permissão aos camponeses de comercializarem seus excedentes, gerando assim um imenso caldo de cultura ao cúmulo privado. Já foi demonstrado isso aqui hoje. Desde então, a permissão e enriquecimento transformou a China numa fábrica de fabricantes, com o impetuoso avanço do setor privado, incluindo amplo avanço sobre ativos estatais. Isabela tratou disso mais cedo hoje, inclusive. O número de falências, por exemplo, o número de falências do setor estatal atingiu 1.232 empresas em 95, 4.198 em 98, 5.429 em 2001, e entre 98 e 2007, o total de empresas estatais na China caiu 39,2% do total das empresas para 6,1%, enquanto o setor privado aumentou no mesmo período de 6,5% para 52,6%. Ou seja, existe um avanço impressionante do setor privado na China e uma redução drástica do tamanho do setor estatal na economia chinesa, em números absolutos. Pode puxar esse. Existe um gradualismo nas reformas econômicas chinesas. Alguns pontos que atestam isso. Primeiro, o domínio do mercado pelo Estado. 2, o Estado que, por sua vez, liberaliza o comércio a seu contento, a seu ritmo, abrindo possibilidades de aprofundamento a formas superiores de divisão social do trabalho em concomitância com o plano. 3, direciona a energias da formação de um mercado consumidor interno. 4, inseta a industrialização baseada no empreendedorismo camponês, ou seja, o camponês médio chinês, em grande medida, ao contrário, quer dizer, muitos empresários privados chineses atualmente eram camponeses médios em 78, 79, 80. Induz a ampla concorrência entre pequenas, médias e grandes empresas e estimula a educação como base atenuante dos efeitos do próprio mercado sobre o corpo social. E, que eu acho muito interessante, planifica saltos. Primeiro a própria indústria, em seguida ao comércio exterior. Não tradicional, e sim como bem público planificado de Estado. Uma das características que eu acho essenciais do processo recente de desenvolvimento chinês é a planificação do comércio exterior. Eu acho essencial essa característica. Esse processo na China tem intimidade com a própria andada das reformas rurais, anabolizadas por 2 elevações nos preços agrícolas e o consequente aumento de produtividade e renda, além da autorização desde 1983 de busca de mercado pelos camponeses fora de suas aldeias. Eis o ponto de partida configurações de novos esquemas de divisão social do trabalho, assim como de esquemas regionais articulados tanto com a economia nacional quanto a internacional. Uma outra característica desse processo
uma miríade de formas de propriedade no meio do caminho entre o estatal e o privado ganhou corpo. As chamadas Township and Village Enterprise, empresas de canteiro povoado, são a expressão máxima desse processo. Pode passar esse slide? Eu quero começar agora a tratar rapidamente sobre essa questão da planificação em nível superior e o chamado ensaio geral. Vamos lá. Em 1999, Chongqing, uma cidade situada no meio oeste da China, é escolhida a ser a ponta de lança ao chamado ensaio geral da intervenção em massa do Estado da economia, desde 2008. Esse ensaio geral é executado ainda em 1999 como resposta à crise financeira que atingira a Ásia com o lançamento do ambicioso programa de desenvolvimento do Grande Oeste. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que essa intervenção em massa do Estado que ocorreu na China a partir de 2008 teve um ensaio geral lançado em 1999 com o lançamento do programa de grande desenvolvimento do Oeste. Nesse momento, a partir de 99, sob o meu ponto de vista, o Estado passou a testar sua capacidade de interferência direta e rápida sobre um território de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Sucessivas e cíclicas reformas ocorridas ao longo da década de 80 e 90 deram forma e corpo a uma verdadeira máquina de financiamento de longo prazo. O que, a meu ver, vamos dizer assim, esse sistema financeiro chinês é o verdadeiro coração do que se convencionou chamar de socialismo de mercado chinês. Entre 1978 e 84, o Banco Popular da China se tornou responsável pela regulação financeira, enquanto 4 bancos setoriais foram formados, chamado Big Four, atendendo às exigências do desenvolvimento da agricultura, construções urbanas, infraestruturas e financiamento de exportações e importações. Na década de 90, o avanço da urbanização e o lançamento do Programa de Desenvolvimento do Oeste demandou a formação ex ante de grandes bancos provinciais e municipais. O que eu estou querendo dizer? Que ao longo da década de 80 e 90, reformas institucionais foram dando corpo ao surgimento de uma grande máquina de financiamento, que é esse sistema financeiro estatal chinês. O processo de urbanização, que também inclui aí os Jogos Olímpicos, demandou também o surgimento de bancos municipais e provinciais de desenvolvimento na China. Não é somente o Big Four ou os 16 bancos de desenvolvimento. São, hoje, uma rede de bancos de nível provincial e municipal que dá conta daquele processo. Aqui um gráfico sobre o crédito interno às empresas na China, que salta de 40% do PIB em 78, chegando em 2015 a quase 158%, 160%, o que é um crescimento impressionante. Isso é as empresas, não é? Em paralelo ao impetuoso avanço do setor privado, inclusive sobre ativos estatais, assistiu-se na década de 90 um intenso processo de fusões e aquisições no setor estatal. O núcleo duro do setor produtivo chinês passou a se concentrar sobre os 149 conglomerados empresariais estatais, localizados nos setores estratégicos, refino de petróleo, químico, carvão, máquinas, equipamentos, etc., sinalizando o papel de investidor na frente e, consequentemente, de agente ativo de encadeamento industrial aos demais setores da economia chinesa. Ou seja, esses novos setores, que passam por um processo de fusão e aquisição pelo Estado, passa a responder pelo efeito de encadeamento da indústria chinesa de trás para frente. O Estado, como coordenador de investimento e o centro da chamada socialização de investimento, ganha corpo com a formação em 2002 da SASAC, que é State Owned Assets Supervision and Administration Commission, criada para representar os interesses do Estado e de suas ações nas principais companhias do país. Essas empresas estatais, elas passaram a ser o quê? Os executores da política econômica chinesa, da grande política estatal chinesa. E essa comissão, a SASAC, ela é a instituição criada para atender os interesses do Estado nessas companhias. 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Ok. Caminhando ao final da apresentação, acho que vou acabar dentro do tempo, a minha preocupação era essa, né? Socialização de investimento e a construção do Policy Space. A formação da SASAC como elemento fundamental de coordenação estatal sobre investimento
nos remete à questão da formação e existência de um policy space, a políticas de socialização do investimento em um ambiente de economia globalizada e financiarizada. É muito óbvio que para que um país tenha condições de tomar uma decisão soberana, de ter X, essa ou aquela política monetária ou política econômica, demanda essa chamada formação de um policy space, ainda mais numa economia globalizada e financiarizada como a que vivemos hoje. No caso da China, percebe-se que a reorganização contínua de atividades entre o setor estatal e privado não prescindiria do controle do Estado, não somente sobre o núcleo duro da finança e do sistema produtivo, como também sobre os mecanismos fundamentais do processo de acumulação, como as taxas de juros de câmbio, além do necessário isolamento da política monetária dos humores da economia internacional, via controle extensivo sobre os fluxos de capitais. Ou seja, não é somente o controle do Estado sobre a indústria e o sistema financeiro, mas também sobre os elementos nodais do processo de acumulação, notadamente juros, câmbio e também os fluxos de capitais. A instalação das zonas econômicas especiais e a mudança das condicionantes macroeconômicas da economia chinesa a partir de 1985 beneficiaram sobremaneira a estratégia chinesa de internalizar tecnologias via investimentos estrangeiros diretos, ao lado de uma política agressiva de exportações. Aqui um gráfico que acho que deixa bem claro o papel das exportações chinesas, evidente que é um dado isolado, mas que demonstra o papel das exportações, como também da estratégia chinesa via exportações. As reservas cambiais, ou seja, isto é policy space. E o papel da manipulação da taxa de câmbio. O mais interessante hoje é que os chineses, eles falam que tem que continuar a liberalização do comércio, não pode ter barreira comercial, mas eles continuam manipulando o câmbio absurdamente. O que é interessante nesse gráfico são as mudanças institucionais. Em 94, por exemplo, existe a imposição praticamente de uma taxa fixa de câmbio na China, que passa, vamos dizer assim, a ser mediada por uma cesta de moedas, ou seja, uma coisa mais flexível a partir de 2004 e 2005. Então se percebe mudanças institucionais ao longo do tempo e que atinge diretamente a taxa de câmbio chinesa. E, caminhando para o final aqui, estão mais 2 slides, outros patamares de ação estatal. A abordagem aqui proposta nos permitiu absorver o conjunto da dinâmica de desenvolvimento da China como algo que esteve longe de ser espontâneo. Ao contrário, que os instrumentos utilizados foram sendo lapidados e internalizados a cada rodada cíclica de mudanças institucionais e consequente transformação dos marcos da atuação do Estado e da iniciativa privada. A socialização de investimento e seus mecanismos foram a expressão máxima de um processo de construção de instituições capazes de refletir, ao longo do tempo, a estratégia do país. Esta abordagem que nós colocamos aqui hoje, além de permitir e de propor uma superação de pobres paradigmas, ou seja, mercadistas versus estadistas, destaca o protagonismo do Estado no processo de desenvolvimento, criando, nas palavras de Richman, tensões de proporções e desequilíbrios, se contrapondo assim a noções etapistas do processo de desenvolvimento, e que nos permite, evidente, uma visão mais ampla e integrada dessa particular e complexa realidade. Acho que é isso, né, Luiz? Obrigado, pessoal. Valeu.